Boa. Fala, Franco. Cara, primeiramente quero te agradecer novamente pela sua disponibilidade para a gente bater um super bate-papo aqui hoje, né, com a presença de alguns colegas convidados. E é um imenso prazer, né, estar aqui com uma pessoa de tanto conhecimento assim. Como você sabe, sempre a gente está conversando, né? E hoje queremos fazer um bate-papo bem descontraído mesmo, com assuntos que envolvem saúde e movimento, que é o intuito aqui do meu canal Movimento Integrado, sabe, Franco? É trazer informações com relação à saúde e movimento, e que essas informações sejam bem repassadas e de fácil entendimento para o público, tanto leigo e também para os profissionais que estão começando a seguir o meu canal. E é uma honra estar aqui com você, porque eu te admiro bastante, cara. A gente já vem conversando há algum tempo, né? E muito obrigado por você estar aqui agora e para a gente bater esse papo super legal aí. E nesse início de conversa, Franco, eu queria que você falasse mais sobre você, da sua formação. Vamos embora. Obrigado aí pelo convite, Jean. Realmente é um cara que a gente se aproximou aí, principalmente nesses últimos meses, aí conciliou com o período de quarentena, né? Engraçado. Isso. E, putz, super obrigado aí por vários cutucões e iniciativas aí que fizeram surgir várias coisas legais e aproximar esse laço aí de amizade. Vamos conversar aí sobre saúde, sobre movimento e vários conceitos relacionados dentro desse aspecto total aí. E vamos lá, deixa eu conversar um pouquinho e contar quem sou eu, o que eu faço, onde eu me formei, tá? Eu sou fisioterapeuta de formação, me formei na USP, fiz minha pós-graduação em fisioterapia no esporte no Hospital das Clínicas da USP também. E aí desde o início eu sempre estive muito bem relacionado com o esporte, porque era o principal fator que eu vinha buscando como área de atuação depois de formado, né? Eu imaginava que eu ia querer isso, mas desde o início eu estava bem aberto para tudo, né? E, putz, eu sempre gostei de várias áreas da fisioterapia. Na verdade, é difícil achar uma área que eu falei, eu jamais trabalharia com isso. Então, uma coisa que eu sempre tive é esse envolvimento de pegar um pouquinho do conhecimento de cada uma das áreas, mas realmente nenhuma delas me seduziu mais do que esporte, que foi no momento que eu entrei no estágio, já sabia muito bem o que eu queria, e aí eu decidi realmente fazer a pós-graduação, fiz lá no HC, como eu já disse, e desde então, assim que eu me formei, eu já atuava em fisioterapia esportiva, lá na Care Club, que é onde eu trabalho atualmente, e com uma linha de raciocínio que você já conhece, mas talvez o pessoal não conheça, que é a reeducação funcional, que talvez a gente possa até comentar um pouco mais a fundo, mas é basicamente uma forma de atuação em que a gente toma o panorama do movimento como a questão mais importante da nossa abordagem. A gente aborda realmente a funcionalidade e não as consequências, como patologias e tudo mais. É claro que a gente aborda a funcionalidade para promover saúde, para promover desempenho, para promover melhora de performance, redução de sobrecarga e várias outras coisas, mas focando sempre na funcionalidade e tirando o foco primordial da patologia, porque muitas vezes ela é consequência dessa funcionalidade. Só para não me alongar, acho que é esse o resumo que eu posso fazer, beleza? Pô, muito bacana, cara. E principalmente, né? Hoje a gente vai falar bastante de controle motor e o que eu posso falar, né? Eu estou estudando controle motor hoje e você já estuda controle motor há muito tempo. E o que a gente pode falar de forma bem resumida, né? Que a gente sai daquela visão mais patoanatômica, né? E entende que o movimento, na verdade, a gente vai falar de movimento hoje em relação a patologias, mas principalmente em relação a que o movimento, na verdade, é vida, né?
Mas aí também temos que entender a questão do movimento, de se movimentar mais, né? E também da prática de exercícios físicos. Enfim, muito bacana, Franco. E, e aí, eu quero que você nos traz aqui qual que é o que você tem a dizer sobre a questão de saúde, um bem e extinção. O que você poderia trazer aqui para a gente em relação a essa pergunta? Cara, essa é uma pergunta bem abrangente. Acho que tem bastante coisa para falar, e só para não perder o foco, acho que saúde é um termo que a gente fala o tempo todo, mas a definição não é clara para todo mundo, né? Se a gente for ver a definição da OMS, ela contempla vários aspectos que não só a presença, a ausência de uma doença, né? Mas ela contempla várias coisas, desde os aspectos emocionais, físicos, mentais, em que a gente pode até, melhor do que eu ficar falando aqui, é pegar e ler a definição do OMS, que é o órgão de referência nesse tipo de assunto. E como um bem em extinção, acho que a gente pode levar como extinção mesmo ao pé da letra biológico mesmo, quando a gente pensa que nosso corpo, nós como seres humanos, estamos adaptados a uma série de características, né? E características ambientais, estilo de vida e tudo mais que a gente pode pôr nesse pacote. Como ao longo da nossa evolução até a gente chegar no modelo que a gente tem hoje em dia de seres humanos, né, nos Homo sapiens como a gente levou milhões de anos e a gente se desenvolveu, como você sabe, em um ambiente específico. E com uma grande mudança desse ambiente, né, principalmente quando a gente pega nos últimos anos, 50 anos aí com revolução digital, em que a gente já conversou disso, inclusive, no curso lá, né? Justamente teve uma mudança em que de um movimento abundante, generalista, que se tinha, né, com longas distâncias, com uma funcionalidade bem abrangente, hoje tudo se resume, e ainda mais nos dias de hoje, em meio a uma pandemia, né, tudo se resume a pequenos deslocamentos, onde você acaba suprindo os maiores deslocamentos por um carro, por uma bicicleta, metrô, ônibus, ou seja, deslocamentos passivos. E também, quando a gente pensa nessa funcionalidade mais generalista, ela fica reduzida, porque a gente tem uma, no geral, né? Eu estou falando populacionalmente. É claro que tem gente que não se aplica a isso, mas quando a gente pega em aspectos globais, o que acontece é uma tendência de passar cada vez mais tempo sentado no trabalho, no transporte, seja lá como for, e a funcionalidade de membro superior também está reduzida, né? Quando a gente pensa tudo que você faz com o membro superior, tirando lavar uma louça, arrumar alguma coisa em casa, o resto é com uma interface digital. É o celular que você mexe simplesmente ali com os dedos, é o tablet, é o notebook limitado a uma funcionalidade muito distal. Então, algo que foi adaptado para uma série de cargas mesmo, de demandas ambientais e de características de interação com esse ambiente, hoje em dia se encontra meio que em desuso por conta da sociedade que a gente vive. Então, em aspectos gerais, pode-se dizer que há uma tendência realmente da saúde virar um bem em extinção, porque quando a gente entende que o movimento é fundamental para manter vários dos aspectos de saúde que a gente tem, ele vai impactar diretamente na hora que a gente fica na ausência dele. Eu gosto até de falar que, mais do que o movimento, sim, ele pode ser um remédio, mas a ausência dele é um veneno, necessariamente, né? Então, acho que isso consegue trazer para a gente um bom caminho para a gente falar justamente que a saúde pode estar em extinção nesse aspecto. É claro, ela está em ganho em vários outros aspectos. Hoje em dia, quase não se morre, ou se morre muito menos por doenças infecto-contagiosas, né? É claro que existe, mas hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente para se blindar um pouco mais quanto a isso. Porém, a gente, por viver mais, por não morrer tão cedo, sofre um pouquinho mais pela morbidade das outras doenças crônicas e degenerativas, né? Muito perfeito, Franco. Eu gosto até de fazer certas analogias com relação à saúde, né? Primeiro, a gente entender o contexto biopsicossocial, né, relacionado à saúde. E muitas pessoas falam,
É até engraçado que a gente vai perguntar a algum aluno, por exemplo, o que é saúde para você? Aí eles param assim, tem uns que não tem uma resposta ali meia pronta e vai falar, saúde é eu praticar exercício físico, tudo bem. Só que a gente tem que ir além disso, na minha opinião. Acho que temos que compreender saúde, sendo ela de um contexto físico, mental e emocional, né? Ora, uma pessoa que vive no mundo do sedentarismo, além disso, ela está sobrecarregada de pensamentos negativos, está vivendo uma vida estressada, está vivendo uma vida ansiosa, né? E ela não está controlando as emoções dela de acordo com essa maneira dela pensar. A gente sabe hoje, pelos estudos de psiconeuro imunoendocrinologia, que nossos sistemas eles estão todos interligados, né, Franco? E um vai alterando o outro, né? E tudo parte da premissa do pensamento. Se a pessoa está falando para si mesma, eu estou estressada, eu não gosto de praticar exercício físico, né? E isso vai virando uma bola de neve e vai ocasionando certas questões, principalmente psicológicas. Mas em relação à saúde, né? O que eu vejo também? Podemos definir saúde do que em relação ao que a pessoa é capaz de fazer, né? Por exemplo, você pega o atentado de 11 de setembro, muitas pessoas, ao procurar descer as escadas, correndo para fugir daquilo ali, toda aquela situação tenebrosa, muitas das pessoas relatadas pelos bombeiros, né, tiveram infarto ali. Ou seja, eles não tiveram capacidade física e mental para procurar sair daquela situação tenebrosa em que eles se encontravam, né? Então, acho bem bacana essa definição também de saúde ser relacionado ao que a pessoa é capaz de fazer, né? Como que está toda a parte física e mental nela? Porque mente e corpo é um só, né? Aí muitas pessoas falam assim também, eu pratico exercício físico, eu estou saudável. Mas aí você vai conversar com essa pessoa, você vê que ela é uma pessoa totalmente estressada, totalmente ansiosa, totalmente preocupada. Será que essa pessoa está puramente saudável? Né? Fica a pergunta, né? Então, na verdade, para o meu entendimento de saúde, a gente tem uma saúde plena com relação a estar bem fisicamente, estar bem mentalmente, estar bem emocionalmente. O que você acha dessa ideia aí? Cara, eu concordo em muito com ela. Realmente acho que é um jogo de equilibrar as diferentes casinhas aí, né? E você citou três principais é, que estão mais relacionadas ao indivíduo especificamente, mas acho que dava até para colocar mais, né? É, Uhum. dá para pensar, hoje em dia, vivendo numa sociedade de mercado, é importante você ter um certo sucesso profissional, isso vai impactar diretamente na sua renda, que impacta na saúde. O quanto a sua posição social representa também faz com que você seja uma pessoa mais satisfeita, menos satisfeita. Isso vai impactar também na forma que você se enxerga e vai impactar na saúde também. E se a gente pegar, inclusive, a sociedade que você está inserido, então, dependendo do local onde você mora, da cidade, dependendo de qual cidade você mora, dependendo do país que você mora, da conjuntura política, isso Perfeito. vai impactar na sua saúde. Então, eu acho que é um jogo de equilíbrio de casinhas aí. Não adianta ter uma casa muito boa, vamos por na parte física eu sou excelente e na parte mental eu estou zerado. Então, isso não é saúde. Definitivamente não é. Né? Você pode ter Perfeito. um dos aspectos bons, mas não necessariamente você tem a saúde equilibrada. Né? Então, só para deixar um pouco mais fácil de traduzir esse entendimento que a gente está conversando Uhum. aqui, é esse mais ou menos o meu perfil de pensar. Eu acho que o equilíbrio nessa distribuição é a chave do negócio e vale a gente assumir também que nem sempre a gente vai ter equilibrado em tudo, Jean.
não tem, não, eu acredito, né, que não tem uma fórmula mágica onde a gente consegue equilibrar todos esses Tudo pratinhos. ao mesmo tempo, né? É difícil. Às vezes a gente vai se dedicar mais ao trabalho, a gente vai se dedicar mais ao esporte, ao relacionamento. Então, essas coisas, dependendo do momento que a gente está na nossa vida, elas vão ganhando peso diferente. Pode ser assim. Só não pode pesar tão negativamente a ponto de impactar seu estilo de vida e sua saúde. Então, é mais ou menos isso que eu penso atualmente. Claro, além disso que a gente já conversou, tá? É, muito bom. Eu acho que até mesmo dentro da perspectiva evolutiva, né, Fran, como você bem disse no início da sua colocação, é que o ser humano ele está sendo levado cada vez mais para onde? Para o sedentarismo, né? Além de ser, o sedentarismo é o maior inimigo da saúde, né? É o maior inimigo da saúde. Exatamente, cara. E além das pessoas estar sendo levadas ao sedentarismo, aí vem a questão do movimento. As pessoas estão cada vez mais ficando o quê? Robotizadas. Né? As pessoas estão cada vez mais, igual você disse, no celular, no tablet. Então, tá havendo uma limitação funcional muito grande. Né? Imagine na perspectiva futura, né? Com esse avanço tecnológico ainda mais, é caso a se pensar. Até por isso, só para fechar esse contexto aqui, Fran, até por isso que eu até vejo hoje a minha prática dentro da educação física sendo outra. Principalmente por esse motivo, cara. Sabe por quê? Por exemplo, a musculação por ali, musculação é algo o quê, Franco? É algo biomecânico, tá ok? A musculação é biomecânica pura, né? E o nosso cérebro, ele não é biomecânico. O nosso cérebro, ele é dinâmico, ok? Então, por isso que hoje eu viso mais na minha prática o treinamento integrado. Por quê? Porque o nosso cérebro, como você muito bem sabe, ele é plástico, ok? A neuroplasticidade já nos traz isso hoje, tá? Quando você está num trabalho integrado, principalmente havendo um trabalho integrado, dinâmico e cognitivo, você vai estar trabalhando ao mesmo tempo a parte física dessa pessoa e a parte mental dela, ok? Na musculação é algo automatizado. A pessoa está ali fazendo uma remada, provavelmente ela vai estar pensando o que ela tem que fazer em casa, o que ela tem que fazer no trabalho. Muitas das vezes, e você vai falar isso com a pessoa, elas até rirem, porque é verdade, entendeu? Então, eu acho que daqui para frente, principalmente depois dessa pandemia, eu acho que eu acho, na minha opinião, que esse estilo de treinamento integrado ele vai crescer ainda mais. Porque, pelo que eu viso na minha prática ao longo desses anos, é que 60, 70% das pessoas, Franco, elas falam assim: ah, eu tenho que ir na academia. Ah, eu tenho que fazer musculação. Ou seja, elas já estão reproduzindo o que elas estão sentindo. Ou seja, é uma obrigação elas irem fazer aquilo. E a maioria não gosta disso. Né? Então, principalmente para os profissionais de educação física que estão nos assistindo, refletir sobre isso. Né? Para a gente não ficar fechado só em um mundo. Essa é a minha colocação final aí, Franco. O que você acha? Cara, quando a gente fala de exercício como treinamento, a gente tem que entender a que princípio a gente está treinando, o que eu quero melhorar. Sim, Porque, assim, quando a gente pensa nesse exercício com um desfecho de saúde, talvez eu pense em uma gama de exercícios que eu possa optar. Quando eu penso nesse exercício do ponto de vista de prevenção de alguma patologia, talvez eu pense em outros exercícios. Quando eu penso em exercício como nem promoção, nem prevenção, mas talvez como um ganho específico de uma capacidade, por exemplo, flexibilidade, como por exemplo, força, eu vou pensar em outro. Então, é uma via que a gente tem que saber muito aqui que a gente está se propondo fazer, porque assim, talvez para alguns cenários a musculação seja a melhor pílula como remédio aí. Talvez ela se adapte muito bem. Pô, para algumas questões aí que eu preciso ganhar uma força específica, talvez um exercício totalmente biomecânico jamais seja superado por algum exercício mais dinâmico.
Então, a gente tem que entender aqui que a gente está se propondo fazer a condução do nosso cliente, do nosso aluno, do nosso paciente. Acho que esse é um ponto. Dado isso, a gente tem que lembrar disso que você falou. Realmente, nosso sistema nervoso, ele é, de certa forma, complexo, né? Ele é dotado desse dinamismo, ele se adapta a diversas situações, só que a gente não pode esquecer que ele controla um aparelho locomotor que é mecânico e está inserido em um ambiente mecânico. Então, eu tenho que, sim, saber responder de forma a controlar bem esse corpo mecânico nesse ambiente mecânico. Então, a biomecânica não fica descartada só porque a gente entende melhor o sistema nervoso. Ela é fundamental para várias coisas. Então, acho que Exatamente. vale a pena a gente ter esse entendimento, porque dependendo do que eu quero fazer, talvez eu tenha uma proposta de exercício melhor, e dependendo se eu quero outra coisa, talvez eu tenha uma outra proposta. Mas, realmente, acho que, em aspectos gerais, sempre que eu sou amigável com as duas pontas desse sistema, que é o que a gente fala, né, Jean? De Perfeito. interação neuromecânica, Uhum. sempre que eu sou atencioso e não gero sobrecargas desnecessárias para esse aparelho locomotor, e sempre que eu dou demandas que sejam relacionadas com o que o sistema nervoso controla, acho que é a melhor forma de eu estar inserido aí em um bom domínio do exercício, e dificulta com que eu erre, né? Eu não vou falar que nunca vai errar, não existe isso, mas dificulta que você erre em casos específicos, né? Acho que é mais isso que eu penso. Não sei o que você acha. Perfeito, cara. Você completou muito a minha linha de raciocínio, né? E o que acontece? Eu acho que eu me expressei de uma maneira muito geral, mas quando eu disse lá 60%, 70%, né? É porque o que eu vejo? A maioria das pessoas, Franco, estão acima do sobrepeso, né? Aí você pega uma pessoa ali, 45, 50 anos de idade. Hoje, não entra, mesmo que ela tenha que melhorar alguma capacidade de força, mas em vez de um leg press, em vez de uma cadeira extensora, eu tenho melhores maneiras para melhorar aquele quesito de força dessa pessoa. Aí que está a grande diferença, né? Agora, já aquela menininha novinha que quer estética e tudo mais, não tem treinamento melhor que a musculação, né? Então, aí ela vai entrar. Então, acho que faltou pontuar, e como você pontuou, vai muito do aspecto individual da pessoa também, e você aplicar o melhor para aquela pessoa de acordo com o objetivo dela também. Isso aí é muito importante, né, Fran? Com certeza. E até só interrompendo, mas para complementar a sua fala, cara, Uhum. se a gente pegar uma mesma situação de alguém que precisa ganhar uma força específica do membro inferior, vamos supor quadríceps, É. talvez tenham propostas ainda muito melhores de ganhar essa força, que sejam amigáveis tanto com o aparelho locomotor Isso. quanto ao sistema nervoso. Como, por exemplo, eu posso propor um agachamento que tem uma transferência funcional muito melhor para uma situação cotidiana do sentar e levantar, agachar para Uhum. pegar alguma coisa no chão, subir e descer uma escada, do que um exercício isolado, por exemplo. Então, realmente, a gente tem isso. Mas se a gente for pensar para um cara específico, e ele depende dessa força, e ele treina especificamente uma modalidade que depende disso, talvez eu não tenha muito como fugir de uma cadeira de pintura. Então, por isso, Uhum. não existe um protocolo fechadinho, né? A gente tem que saber ao que a gente está se propondo auxiliar aquela pessoa, né? Exatamente, cara. Perfeito. É... Quando eu estava falando das 60%, 70%, só para fechar essa parte aqui, Fran, para ficar bem claro, eu estava falando principalmente aquelas pessoas que vêm do sedentarismo, sabe? Que não aderem muito a. Já vivenciou ali uma academia e não foi implementado, né, um trabalho mais coerente, e isso gera questões ruins para a pessoa, né? E aí, o que acontece? Tem um carro aqui fazendo um maior barulho, não sei se está atrapalhando aí, mas eu acho que ficou bem clara essa questão de saúde, né, Fran? Em questão, principalmente no contexto biopsicossocial, e quem já captou a ideia com relação ao movimento, né?
principalmente a relação ao movimento, sendo mais movimentos em nossa vida, né? A gente procurar, por exemplo, ir no supermercado, né? Procura ir de bicicleta ou a pé, só estou dando exemplo, né? A gente se movimentar mais, que isso que está faltando à população, e principalmente com relação lá no final, né? Que isso vai se encontrar com relação do exercício físico, ele está no topo, né, cara? Com relação até principalmente relacionado à dor, né? De ser o melhor analgésico aí, o melhor produtor de analgesia natural é o exercício físico, né, cara? Além de aumentar a massa cinzenta também, principalmente obtendo essas duas, aumento de analgesia natural, aumento da massa cinzenta, com relação à dor crônica, né, Fran? E agora, cara, a gente vem para aquela pergunta meio que polêmica, né? Por que somente a cinesiologia e a biomecânica não basta para compreender o movimento? Eu acho que já ficou muito claro aqui nessa conversa toda, né? Pô, se o sistema nervoso é um sistema dinâmico em que o grande objetivo dele é se adaptar ao meio que ele está inserido e para isso ele precisa cumprir tarefas, ele simplesmente usa o sistema locomotor como esse elo que ele vai ter que combinar ali de músculos contraindo, tracionando, né, alguns ossos e gerando movimentos articulares a ponto de cumprir essas tarefas. Então, eu até sempre falo, né, Gê, que é meio que aquela imagem da marionete, né? Eu acho que essa imagem é bem ilustrativa para quem ainda não tem tanto contato com isso, porque o sistema locomotor, ele é biomecânico e ele vai responder a cargas mecânicas, né? Não tem como refutar isso. E aí, a partir desse momento que eu tenho que controlar ele dentro de um ambiente, eu preciso de um controlador. Então, no paralelo com a marionete, a mãozinha que controla a marionete é o nosso sistema nervoso. E aí a gente tem o sistema locomotor justamente como o corpo dessa marionete, o bonequinho. Se eu cortar a interação de uma coisa com a outra, não tem movimento. O sistema nervoso sozinho não consegue interagir com o ambiente. No máximo, você vai ter ali os seus sensores percebendo o que acontece na sua volta, que seria mais ou menos uma síndrome de Lockheed. O cara está preso lá no próprio corpo, onde no máximo ele consegue mover os olhos ali para perceber. E, ao mesmo tempo, só o sistema locomotor não consegue gerar contrações musculares, pelo menos não a ponto que sejam funcionais, né, que interajam com esse ambiente. Então, nessa pergunta aí, só cinesiologia e biomecânica não basta. A gente tem que saber a que proposta o sistema nervoso ele está tentando cumprir ali, qual é a tarefa que ele está tentando cumprir e como ele usa esse corpo para cumprir essas tarefas. Acho que isso é fundamental mesmo. A gente tem que entender as duas partes. Muito bom, Franco, perfeito. E agora, já entrando mais numa parte mais específica, Franco, como a gente vai falar aqui agora, um pouco aprofundado aqui de movimento e postura, para a gente já entrar mais numa reta final, o pilar básico de entendimento, né, é a gente compreender a interação entre indivíduo, tarefa e ambiente, ok? E eu queria que você falasse para a gente essa relação do contexto entre indivíduo, tarefa e ambiente, porque esse pilar básico ele vai servir tanto para movimento quanto para postura e principalmente com relação à dor também, né? A gente sempre tem que ter esse pilar em mente, né, gente? E com relação a esse pilar básico, Franco, em relação ao indivíduo, tarefa e ambiente, eu queria que você dissesse já, engatando um pouco aí, com relação à demanda da tarefa e depois em relação à sinergia muscular e estratégia motora, para a gente fechar ali nessa parte aqui em relação à redundância, pode ser? Beleza, vamos lá. Deixa eu ver uma forma mais simples e lógica de construir. Acho que talvez seja já pegar esse gancho que a gente falou do sistema nervoso como cumpridor de tarefas, tá bom? E se ele está se propondo a cumprir as tarefas e ele é parte desse indivíduo, a gente já tem aí uma coisa importante, né, que é o indivíduo, dentro desse trinômio indivíduo, tarefa, ambiente. A tarefa é o que ele está se propondo a fazer, que é o que ele vai
ter que cumprir. Dentro disso, tarefas diferentes exigirão capacidades, terão demandas diferentes para esse indivíduo cumprir, certo? Então, subir e descer uma escada tem uma demanda funcional totalmente diferente de, por exemplo, caminhar no plano, que tem uma demanda totalmente diferente, por exemplo, de dar um salto. Enfim, só estou listando algumas coisas. Então, a gente citou aí o mesmo indivíduo fazendo tarefas diferentes, né? Mas eu posso ainda variar esse ambiente. Imagina que eu vou pegar o mesmo indivíduo, eu vou pegar o Jean, aí eu vou colocar uma mesma tarefa, vamos supor, eu vou pegar a corrida e o Jean vai fazer uma corrida em ambientes diferentes. O que a gente vê como movimento do Jean vai mudar? Provavelmente vai mudar. Né? Se a gente pegar final de ano na praia, sol do meio-dia, o Jean vai atravessar do calçadão e vai até a beira do mar. Cada um dos trechos que ele enfrentar aí vai ter uma corrida diferente, com certeza. Por quê? No asfalto quente, input sensorial de tô queimando o pé, só generalizando aqui. O que o sistema nervoso dele vai fazer? Vai proteger para não queimar esse pé e vai começar a aumentar a troca ali. Vai ser aquela corrida mais rapidinha, com uma cadência talvez mais alta, um tempo de apoio mais baixo, por exemplo. Começou a entrar na areia fofa, o início da praia. A tendência é o solo não responder tanto. Então, ele vai querer apoiar para empurrar a funda, vai querer apoiar. Então, uma corrida provavelmente com maiores oscilações, afundando mais, um pouco maior de gasto energético também, já mudou totalmente. Vai correndo ali, passando para a areia mais batida, talvez seja o melhor trecho de corrida dele. Começou a entrar na água e a água vai subindo, ele começa a ter o arrasto da água para vencer. Então, para fugir desse arrasto, talvez ele venha lateralizando o pé. Então, só nesse trechinho aí, a gente já passou por umas 4, 5 versões de corrida, mantendo a mesma pessoa, a mesma tarefa, só que em ambientes mudando. Então, para isso, vale a gente entender sempre esse trinômio de indivíduo, tarefa e ambiente, porque dependendo de como a gente regula cada uma dessas coisas, vai mudar o resultado final. E esse resultado final a gente costuma dar um nome, né, Jean? Que é a estratégia motora, que é o planejamento estratégico que o sistema nervoso dele traçou para cumprir aquele objetivo, né? E uma vez que ele cumpriu isso, a gente vai entender isso como sucesso, que era o que o sistema nervoso estava buscando, tá? Se eu estiver falando muita coisa e você quiser me interromper, fica à vontade aí. Tá perfeito, cara. Tranquilo. E aí, justamente como a gente pega esse sistema locomotor, que ele é generalista, abundante, e de certa forma ele tem uma redundância aí de grau de liberdade, né? Se a gente pegar cada uma das articulações, elas podem mover algumas em um único plano, mas muitas delas em 2, 3 planos, né? Então isso dá uma gama bem diversificada de combinações que a gente pode fazer. E o que seria a redundância? É eu cumprir esse mesmo objetivo com soluções diferentes. Então, é eu pegar, por exemplo, e fazer um mesmo movimento, mudando alguns graus do posicionamento, por exemplo, ao pegar uma garrafinha de água, eu posso elevar um pouco o ombro e ajustar no punho, eu posso trazer meu tronco à frente e usar menor grau de cotovelo nessa flexão e extensão, por exemplo, só em um exemplo. A mesma coisa, fugindo do movimento, só para a gente entender o que seria esse paralelo na vida real, redundância a gente pode entender como o Waze, por exemplo. Eu quero sair daqui e ir lá para a casa do Jean. Eu ponho o meu endereço de saída, eu vou saber onde eu estou, eu ponho o endereço de onde eu quero chegar e o Waze vai me dar rotas alternativas. Então, eu tenho uma redundância de opções. E dependendo das variáveis embutidas dentro disso, seja o trajeto, seja o pedágio, seja o tempo de deslocamento, outras várias coisas que eu posso colocar, eu vou decidir que uma talvez seja melhor para fazer hoje do que outra, né? E é a mesma coisa, o sistema nervoso ele sempre vai ter várias opções, mas ele vai ter que decidir por alguma, né? E a partir daí a gente tem que essa redundância ela é benéfica até certo ponto, porque do ponto de vista evolutivo, ela faz com que você tenha várias opções de realizar uma mesma tarefa. Isso dá bastante segurança para você garantir uma sobrevida como ser humano e poder passar seus genes à frente. Porque imagina, se você só tem uma opção e por algum motivo você não consegue cumprir essa opção, acabou para você. Né? Você está fadado ao fracasso e para o insucesso evolutivo aí da sua espécie.
Então, se a gente entendeu esse aspecto da redundância, a gente já consegue entender justamente que ela tem seu ponto importante. Mas vale lembrar que cada uma das opções que a gente escolhe colocam consequências diferentes, né? É aquela história, cada decisão vai me gerar uma consequência. Não tem como fugir disso. Eu posso escolher uma coisa, mas cada coisa que eu escolher traz um ônus. E pode ser um ônus para o aparelho locomotor, pode ser um ônus psicológico, pode ser um ônus emocional. A gente tem que entender isso de uma forma um pouco mais abrangente também, né? Acho que é isso. Só para não alongar muito, quero parar por aqui. Se você quiser, complementa aí no que acha que faltou, no que faltou. Você já disse tudo, né? E principalmente com o que a gente falou lá na primeira parte, a questão de sermos amigáveis com o sistema nervoso, isso vai condizer muito com relação à prática, por exemplo, que a gente vai falar ali daqui a pouquinho, com relação à postura e dor para fechar essa live, né? Essa questão de ser amigável, a questão do contexto de indivíduo, tarefa e ambiente, trazendo já para a demanda da tarefa para compreender a redundância motora, e aí, com base na estratégia motora, é óbvio, né? E aí eu acho que para a gente entrar aqui em um contexto mais de reprogramação de movimento, Franco, eu queria que você já emendasse também um pouco de sinergia muscular para a gente poder fazer uma perguntinha meio que polêmica ali daqui a pouquinho. Pode ser? Vamos lá, gosto de polêmica. E acho que todo mundo que está acompanhando aqui também gosta. Pois é. Sinergia muscular, talvez a forma mais fácil da gente definir o que é uma sinergia muscular é indo na raiz da palavra, né? Quando a gente divide sinergia, a gente tem sim e ergo. Ergo é trabalho, né? Então, e sim é conjunto. Na hora que eu junto as duas coisas, é trabalho em conjunto. Mas qualquer trabalho em conjunto vale, né? Porque uma sinergia muscular, necessariamente, ela fala que é um trabalho em conjunto de músculos. Mas para quê? Eu posso trabalhar os músculos em conjunto de uma forma totalmente arbitrária. E não necessariamente isso deve ser considerado uma sinergia, né? É justamente atendendo aquela demanda do cumprimento da tarefa do sistema nervoso. Então, eu tenho uma organização muscular organizada justamente em tempo de contração, ordem da contração, alternância, intensidade. Eu posso pegar as diversas valências aí dentro de uma sinergia que ela tem que estar calibrada justamente para o cumprimento de uma tarefa. Se isso estiver acontecendo, a gente tem realmente uma sinergia muscular, certo? Se for um catadão de músculos que contraem de forma arbitrária, não necessariamente a gente só tem contrações conjuntas, entendeu? Então, acho que essa é a forma mais fácil da gente entender. Tem músculos organizados a ponto de cumprir uma tarefa, temos uma sinergia muscular. Muito bom. E casa muito com a questão em relação ao sistema nervoso ser um cumpridor de tarefa, né? E você vai juntando tudo isso que você disse, né? E até a gente chegar na redundância e nos graus de liberdade, a gente compreende que, então, já que tem graus de liberdade e tudo mais, eu não preciso fazer esse movimento aqui dessa maneira, né? A gente precisa também de entender que tudo vai depender da tarefa que está sendo realizada. É óbvio que para um agachamento vai ter um melhor alinhamento, vai ter uma melhor postura em relação à questão individual da pessoa. Não é sair agachando de qualquer maneira também, né? Acho que é muito importante falar sobre isso, né, Franco? E aí, já pegando o gancho agora, por último, nessa questão da sinergia muscular, eu acho que vai ser bem. Foi importante a gente falar da questão da sinergia muscular para a gente entender o porquê de que fortalecer e alongar para reprogramar. Alongar, porque tem muito disso, né, dentro do contexto do treinamento, né, Franco? Eu vou fortalecer esse músculo, eu vou alongar o seu parantagônico que está encurtado, e aí eu vou reprogramar o indivíduo dessa pessoa. Ora, se a gente está aqui o tempo todo nessa live,
falando que quem está no comando de tudo é o sistema nervoso, como é que você vai ficar preso somente a alongamento e fortalecimento para reprogramar o movimento? Eu acho que você tem muito para falar disso aí. Cara, eu senti um certo grau de estresse aí da sua parte nesse comentário, hein? Como é que é? Tô vendendo a seco isso, hein? Pô, cara, você sabe, né, como é que é. Deixa eu colocar meu celular para carregar aqui enquanto isso. Tá Cara, descarregando. com toda essa complexidade que a gente está falando, e não é porque é complexo que tem que ser difícil, tá? Que fique bem claro isso. Se a gente entende a linguagem do sistema nervoso, dá para ser um pouco mais direto e assertivo. Mas já que o sistema é dinâmico e ele tem todas essas opções em jogo, justamente a redundância para cumprir uma tarefa, não dá para eu pensar que com um sistema binário de músculo fraco, músculo forte, músculo alongado, músculo encurtado, eu vou resolver tudo. Não dá, né? Porque é igual uma Ferrari. A Ferrari é potente pra caramba, mas você só anda com ela na maior velocidade possível, não faz sentido. Não faz sentido algum. Não é porque ela é potente que você usa todo o potencial dela. O músculo é a mesma coisa. Imagine numa escala arbitrária que ele pode contrair 0 e ele pode contrair 100, não é porque o máximo que você pode usar dele que você sempre vai usar o máximo. É maluquice isso, maluquice mesmo. Então não faz sentido usar o alonga e fortalece para tudo. O que vale a gente usar? Fortalece quando você detecta que o problema é uma fraqueza específica, né? Que a falha do movimento que você está encontrando é resultado de um déficit de força. E como você vai ter certeza disso? Testando. Você só vai ter certeza testando. Você vai analisar o movimento, vai gerar uma hipótese, vai testar essa hipótese, aquele teste vai te dar uma resposta. E como a gente está falando de ciências biológicas, essa resposta nunca é dicotômica, ela sempre te aproxima ou te afasta daquilo que você hipotetizou, nunca é sim ou não, né? Você vai juntando coisas que corroboram a você falar, acredito que realmente o problema seja esse. E a mesma coisa para o alongamento, né? Não vale a pena eu sair testando, fazendo teste de alongamento para todo mundo, fazer treino de flexibilidade para todo mundo, alongamento para todo mundo, porque dependendo da tarefa funcional, ela vai exigir ou não um certo grau de movimento e uma certa flexibilidade daquele indivíduo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, já partindo daí, abordar todo mundo com alonga e fortalece não é uma boa, tá? Então, a gente tem que realmente entender um pouco mais a fundo como o nosso sistema nervoso trabalha e tentar falar a mesma linguagem dele. Isso. Ou seja, conversando meio que por meio das sinergias musculares. E aí, dentro disso, a gente vai entrar em outras ferramentas que talvez eu possa citar aqui uma delas só, tá? Só para não ficar muito alongado no meu ponto. FNP, né? Facilitação neural proprioceptiva, pode ser uma que talvez converse um pouquinho mais nesse sentido que a gente falou. Perfeito, Franco, muito bom. E só para completar aqui rapidamente, igual a gente tinha até conversado aquele dia, né? É que se a gente está querendo reprogramar o movimento, a gente vai reprogramar esse movimento, no próprio nome já diz, reprogramar o exercício, né? No caso, né? Eu vou reprogramar um exercício de agachamento que, no meu entendimento, não é o ideal aquele ali. Beleza, ele está sendo eficiente, está cumprindo ali a tarefa, tá, mas não está sendo eficaz, não está sendo seguro. E aí eu vou procurar reprogramar esse agachamento, como por exemplo, né? Como é que eu vou fazer isso? No próprio exercício, né? Eu vou ver qual é a capacidade ali no momento dessa pessoa em relação à falta de mobilidade articular, né? Em relação ao controle motor como completo, como o padrão de movimento dessa pessoa, posso começar a reprogramar o agachamento, por exemplo, como educativo. Se eu quero fazer progressões no treinamento, eu vou já chapar 10 quilos de cada lado para a pessoa, né, com a barra nas costas, se o movimento dela está todo disfuncional? É óbvio que não, vai começar a surgir problemas. Aí eu vou acrescentar sobrecarga para depois eu reprogramar o movimento? Isso não existe. A gente começar reprogramando o movimento. E a gente o pior é que existe, não deveria existir. O pior é que existe. Agora você disse tudo.
O pior é que existe, né? Boa. Então, Franco, só para complementar, é que a gente vai reprogramar. Aí muitas pessoas falam assim: reprogramei o agachamento porque eu fortaleci glúteo e alonguei os flexores de quadril. Eu fortaleci glúteo, porque tem muito da questão do valgo dinâmico, drop pélvico, as pessoas falam muito de drop pélvico dentro da educação física, e na verdade o problema pode estar na falta de estabilização, o problema pode estar no tornozelo, e a pelve está dizendo um pouquinho para compensar. O sistema nervoso é um cumpridor de tarefas, ele sempre vai procurar cumprir a tarefa que está sendo composta, né? Que está sendo proposta, enfim. E aí a pessoa o cara tá até fazendo uma reprogramação bacana, tudo bonitinho, aí ele tá achando que o movimento está melhorando porque ele está alongando e está fortalecendo. Não, está melhorando o movimento porque ele está fazendo a reprogramação correta ali que tem que ser feita, né? Eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam de entender, né? E outra coisa, só para fechar a questão do alongamento, cara, grande parte das pessoas, Franco, não melhora a flexibilidade só com alongamento. Não vai melhorar a flexibilidade com alongamento. E principalmente aquelas pessoas que tá muito travada, né? E já chega lá e quer fazer de qualquer maneira, né? Por exemplo, alongar adutores vai reganhar as pernas de qualquer maneira. Vai tá tendo uma contração reflexa ali, não vai estar tendo benefício nenhum em termos de ganho de flexibilidade. Muito pelo contrário, você não está, se a pessoa estiver fazendo isso, ela não está sendo amigável com o sistema nervoso dela mesma, ok? Ela está sendo inimiga, na verdade, com o sistema nervoso. Aí ele vai entender que cada vez mais aquilo está sendo risco, é que ele não vai dar liberdade de movimento para aquela pessoa. E a flexibilidade nunca vai melhorar. Perfeito, perfeito. Só para não perder o gancho, acho que sempre que a gente esbarra em alguma coisa que seja uma restrição de movimento, né? Que seja, identifiquei que tem um encurtamento ali, vale a pena, claro, a gente pensar na questão mecânica tecidual, né? Que todo mundo já está acostumado a pensar, mas vale a pena pensar, será? Porque assim, o músculo ele é controlado pelo sistema nervoso. Exato. Então, o tônus dele, né? O quanto que ele vai estar contraído ali de forma basal. E dependendo da situação, se o sistema nervoso se detecta em risco, ele não vai liberar grau de liberdade. Ele que está no comando, exatamente. E aí que a gente ficar tentando brigar com o sistema nervoso, a gente vai perder, porque não tem como. Ele não vai liberar amplitude, ele vai contrair ali de forma protetiva, enfim. Não é à toa que a gente tem o reflexo de estiramento como uma medida de proteção. Né? A gente tem o ATD fazendo um pouco dessa função também, enfim, só para não alongar. E aí, quando a gente pega justamente isso, vale muito mais a pena a gente entender por que será que esse sistema nervoso não está liberando essa amplitude? Será que é por X? Será que é por Y? E aí, dadas essas hipóteses que eu tenho, eu testo e aí eu vou ter uma resposta mais assertiva. E talvez eu ganhe mobilidade tratando uma outra coisa com uma outra ferramenta que eu nem imaginava. E, sei lá, às vezes eu ganho mobilidade dando um recurso de equilíbrio para esse sistema nervoso, que é muito comum. Exato. Né? Se eu tenho equilíbrio e eu não corro risco de cair, eu libero um pouco mais de amplitude para fazer o movimento, talvez. Só dando um exemplo aqui, tá? Muito bom, Franco. E aí, você até falando agora de forma brilhante com equilíbrio, vem até a questão da estabilidade, sabe, Franco? Cara, você melhorando a estabilidade, principalmente do cilindro tóraco pélvico das pessoas, o que o sistema nervoso vai interpretar? Essa pessoa está ganhando mais estabilidade. Agora eu vou dar mais grau de liberdade para ela. Né? Então, o simples fato de melhorar uma estabilidade na pessoa, o sistema nervoso vai dar mais grau de liberdade. Né? Acho que isso o pessoal já deve ter refletido com relação a isso aí. É muito bom. Eu acho que fica bem clara essa questão do fortalecer e alongar para reprogramar, né, Franco? Reprogramar, cara, é aquilo que a gente disse. A gente vai reprogramar no movimento, né? Então, aí, já indo mais para uma reta final agora, Franco, a questão um pouco aqui de postura, tá? Eu queria que você dissesse aqui pra gente
a questão dos conceitos iniciais ali em relação ao controle postural, envolvendo orientação postural, em relação à estabilidade, sendo a questão da orientação postural através do sistema somatosensorial, vestibular e visual, e também da estabilidade postural em relação ao centro de gravidade e o centro de pressão. Queria que você falasse um pouquinho, só para a gente entender e entrar nessa reta final aqui de postura. Tá bom. Vamos lá. Primeira coisa, vamos começar do básico, né? É sempre bom a gente voltar para o... Manda ver, fala aí. Rapidamente, desculpa, só da questão, muito esse falado também na postura e hoje, eles têm somente, Franco, aquela visão fechada lá de Kendall, sabe? Daquele alinhamento postural, de músculo encurtado, de músculo alongado. E não, para a gente entender a postura, a gente tem que entender o controle postural, que é basicamente tudo isso que a gente está falando. Quem está no comando de tudo é o sistema nervoso. Então, postura também é algo muito complexo, né? Cara, agora eu até mudei a linha de raciocínio para dar a mesma resposta e eu vou falar assim. Pelo aspecto funcional lá que a gente estava falando, né, de indivíduo, tarefa e ambiente, Exato. uma das principais demandas que vai existir é sempre a força da gravidade agindo contra o nosso corpo. E a primeira coisa que eu tenho que resolver é sustentar meu corpo em relação à gravidade ou em relação à postura necessária, dependendo, pode ser uma estabilidade no eixo axial para a maior parte da funcionalidade que a gente tem, sentado aqui conversando com você, em pé na hora que eu estou andando, na hora que eu estou em pé numa fila, enfim, sempre eu vou demandar dessa estabilidade e dessa orientação em relação a sustentar o meu peso contra a força-peso da gravidade, né? E aí, justamente dentro disso, a gente vai ter que entender o aspecto físico do que é estabilidade. Estabilidade é sempre equilíbrio de forças. Eu preciso ter a somatória das forças que agem em um determinado corpo se igualando e zerando. Basicamente isso. E quais são as principais forças que a gente vai ter agindo? A própria gravidade ali por meio da força-peso, e eu vou ter a força que combate e anula a força-peso, que é a força de reação do solo. Então, se essas duas forças estão bem orientadas e se anulam, eu tenho muito provavelmente aí a estabilidade garantida. E por que eu estou falando muito provavelmente? Porque não tem só essas forças, tá, Jean? A gente vai ter ali forças internas, por exemplo, o próprio batimento cardíaco, a respiração, que vão instabilizando aos pouquinhos esse corpo, e a gente tem outras forças externas, né? Se a gente pegar um pouco do vento, outra pessoa que pode esbarrar em mim, enfim, uma série de coisas que vão gerar aí pequenos desafios para o nosso corpo manter a postura. Então, quando a gente está falando de postura, num aspecto que a gente está conversando aqui do controle do sistema nervoso, não dá para esquecer sustentação e não dá para esquecer equilíbrio. E é isso que o pessoal acaba esquecendo quando vai falar de postura. Ah, não tem relação de postura com X, não tem a postura perfeita isso. Cara, a postura, ela atende a uma demanda do sistema nervoso que é cumprir uma tarefa. Dependendo de como eu uso essa postura, ela vai ter consequências. Elas podem ser positivas ou negativas em relação ao sistema locomotor. Elas podem, enfim, ter diversos desfechos aí. Mas se eu quero ter um entendimento aprofundado do que é essa postura, eu tenho que falar sobre sustentação e eu tenho que falar sobre equilíbrio. Muito bom, Franco. Perfeito. E só para fechar aqui, essa questão também em relação à orientação postural, né? Que principalmente todo o contexto somatosensorial, visual e auditivo ali, em relação ao controle postural, né? Enfim, é algo muito complexo, tem muita coisa a se falar de postura. E só para fechar aqui o contexto de postura, né? Em relação a se existe uma postura perfeita, Fran? Cara, se existe uma postura perfeita, vamos lá. Uma pergunta aberta talvez mereça uma resposta um pouco aberta, mas vou tentar fechar. Perfeito, é difícil a gente falar porque, como o sistema é dinâmico e está se ajustando o tempo todo a um ambiente que
ele tenta prever, mas de certa forma é imprevisível na maior parte dos cenários, ele tenta se ajustar ao máximo possível. Postura perfeita não vai existir, mas existe postura ideal. Ideal, boa. Que seria a postura ideal? Aquela que está alinhada com os propósitos tanto do sistema nervoso quanto do sistema locomotor. E se a gente considerar ainda os outros sistemas, respiratório, digestório, que dependem da nossa postura também, só que a gente fala pouco disso, a gente tem que, de certa forma, atender isso também, tá? Então, a minha postura, se eu fico numa postura um pouco mais fletida, encolhida, eu vou ter uma maior compressão ali do meu tórax e o volume que eu vou conseguir mobilizar na respiração vai ser diferente. Talvez eu ventile mais uma parte do pulmão, talvez eu ventile menos outra parte do pulmão. Então, dependendo do como eu uso meu corpo, de como eu me sustento, eu tenho reflexo não só no sistema nervoso, não só no sistema locomotor, mas em todos os outros sistemas, né? Então, sim, existe postura ideal. E qual que é a postura ideal? A tarefa vai dizer qual que é. Acima de Boa. tudo, tá? Porque Perfeito. como o sistema nervoso se propõe a cumprir tarefas, a postura ideal tem que ser de acordo com aquela determinada tarefa. Então, é por isso que a postura vai variar, né? A postura, dependendo de uma situação, eu vou ter uma determinada postura, uma determinada sustentação, como, por exemplo, em pé, na hora que eu estou parado numa fila, que é uma postura bípede ortostática, é uma postura X, e na hora que eu estou numa postura de locomoção, por exemplo, numa corrida, que eu tenho apoio unipodal, é outra postura, com outras demandas. Não dá para considerar que as duas sejam iguais, que eu tenha o mesmo padrão de sinergia nas duas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma mesma força atuando contra as duas, que é a força da gravidade, e eu tenho que saber me opor a ela. Se eu não souber, eu estou perdendo a rinha em algum ponto. Muito bom. Eu acho que já dá até para emendar esse ponto para falar da relação de postura com dor rapidamente e para as pessoas entenderem que tudo, a postura, a melhor postura é sempre a próxima. Tudo vai depender da tarefa. Para você ficar numa fila de banco, você tem aquela postura ali para você ficar na fila de banco. Para você ficar sentado trabalhando, você vai ter uma postura ali. Para você fazer um agachamento com 50 quilos nas costas, você tem que ter um alinhamento postural ali, senão a barra vai cair, senão você vai cair. Então você tem que ter um alinhamento postural. Mas que esse alinhamento postural seja de acordo com a individualidade da pessoa. De acordo com o aspecto funcional dela, de acordo com a parte individual dela, né? É óbvio, muitas pessoas querem pregar um agachamento alinhado para todo mundo, sendo a mesma coisa, biomecânica para todo mundo é diferente. Se botar eu para agachar, você para agachar, o Bruno para agachar, o Lucas para agachar, todos nós vamos agachar diferente. Cada um tem o seu formato anatômico, cada um tem a sua individualidade. Então não existe o alinhamento perfeito para todo mundo, né? Como é esse empregado. Cada um tem a sua individualidade. E para fechar aqui, isso aí eu peguei até com o Cássio, cara. Que é a questão do peito estufado, escápula fechada, abdômen contraído, que eles acham que essa postura rígida, que está sobrecarregando a musculatura superficial, e a musculatura profunda está lá, pobre, coitada, morta, continuando morta, entre aspas, né? Brincadeira. E aí eles acham que isso é sinônimo de boa postura. Né? Isso não é sinônimo de boa postura. O que é boa postura? Boa postura é a pessoa crescer de forma relaxada e principalmente ter o bom funcionamento da musculatura profunda, né? De não ter que sobrecarregar a musculatura superficial, que principalmente aquelas musculaturas que são fásicas tendem a entrar em fadiga mais rápido, né? E a pessoa não vai sustentar essa postura rígida, ela vai cair. Então, uma postura toda molengona, uma postura toda rígida, não é sinônimo de boa postura, né? O que a gente tem que achar? O meio termo, né? É a firmeza. A melhor orientação postural, igual o Cássio fala, é crescer relaxado, não é crescer rígido. Isso não é sinônimo de boa postura, né? Muitas pessoas querem fazer fotinhos de avaliação postural, Franco, e tá lá, uma postura toda rígida, para falar que a postura dele melhorou na foto. Mas vai dar uma tarefa para ele. Vai dar uma tarefa falando alguma coisa emocional para ele, você vai conhecer de fato a postura desse sujeito, que vai mudar, é óbvio. Né?
Eu acho que é bem nessa linha aí. E você tá rindo, você quer falar alguma coisa? Não, não, tô curtindo, vai lá, segue aí. E é isso, cara. Aí, para fechar esse nosso bate-papo fenomenal hoje, a relação de postura com a dor, isso é mito ou verdade? Cara, vamos lá. Vim para uma discussão polêmica, né, do começo ao fim. Pois é, É, postura é uma coisa, dor é outra, já começa perfeito, daí. São perfeito. coisas diferentes, mas elas podem se relacionar em diversas coisas. Ponto. Para isso, a gente precisa entender o que é dor, né? A dor nada mais é do que um sinal de alerta que o nosso sistema nervoso dá quando ele detecta que existe um risco, seja esse risco real ou potencial, né? Então, de acordo com cada situação, como ela é um julgamento, vai ser levada aí em diversas, vai ser levada em consideração diversas informações. Então, o nível de alerta importa, o quanto esse indivíduo está acostumado ou não com aquela situação, assim como a postura e o movimento vão importar também. Então, é uma das coisas que modulam. E como nosso corpo é mecânico, como a gente já falou, e o corpo mecânico ele sofre de acordo com as cargas aplicadas, o sistema nervoso também não quer que esse corpo se ferre, não é assim. Ele quer Exato. proteger, porque ele depende do corpo para continuar. Ponto. Então ele Uhum. precisa ali, por mais que ele tenha um certo grau de imprecisões, ele é mais preciso do que impreciso na maior parte dos casos, porque se ele fosse tão impreciso assim, a gente não estava aqui hoje, essa é a grande verdade, ele é adaptativo. Então, a gente precisa justamente que a postura seja amigável com esse sistema locomotor e aplique boas cargas, e isso seja interpretado pelo nosso sistema nervoso de uma forma positiva, que ele não detecte risco. A partir do momento que a postura começa a aumentar cargas em uma região, em outra região, isso vai aumentar necessariamente ali o input de informações, né? E dependendo de quais informações que estão entrando, enfim, e de tudo que está relacionado com essa tarefa e com essa situação específica, o sistema nervoso pode relacionar aquilo como um potencial causador de lesão, como um potencial risco, e detectar aquilo como perigoso, desencadeando um Uhum. sinal de dor. É simples assim. Então, é claro, existem situações em que a postura vai ser determinante para a dor, e existem outras situações que não tanto. Não é à toa que a gente sempre faz essa avaliação que a gente fala de aspectos do indivíduo, da tarefa e do ambiente. E dentro disso tudo, não é à toa que vai ter esse aspecto que você falou lá no começo do biopsicossocial, né? É muito parecido uma coisa com a outra. E aí a gente precisa entender isso quando a gente está acolhendo e conversando com o nosso cliente, com o nosso paciente, com o nosso aluno, justamente para entender ali quais desses aspectos que a gente está conversando que podem ou não estar relacionados com uma queixa específica, com uma dor específica. E, no geral, Gênero, se você tiver um pouco de atenção ali para a história que seu aluno, seu cliente, seu paciente está te contando, você vai conseguir detectar da onde que vem o problema, quais Uhum. são as variáveis que estão relacionadas com essa dor, com essa queixa. E entendendo isso, você vai entender justamente a que tipo de situação o sistema nervoso está detectando como risco. Em algumas pode ter maior impacto aí do sistema locomotor sofrendo por uma postura, em outras pode ter um aspecto emocional mais marcante. Como, por exemplo, cara, imagina assim, eu vou dar um exemplo de uma menininha nadadora, ela está começando a se especializar na natação, só que tem um professor cobrando muito ali. Tá? Isso foi um caso Uhum. que a gente acompanhou. E o Uhum. professor cobrando muito e ela começou a incomodar, a queixar de dor lombar, por exemplo, tá? Uhum. Nesse caso. E aí, a gente começou a entender que tinha alguns aspectos relacionados ao movimento que estavam gerando, sim, uma sobrecarga na região, mas isso não era o determinante, porque mesmo na situação que foi ajustando algumas outras coisas da carga de treino, uma série de coisas, a gente começou a ver que
essa dor era um pedido de distanciamento até certo ponto desse treinador. Exato, E, pô, exato. o que você vai pensar de uma menina de 10, 12 anos, né? Às vezes é o recurso que ela tem ali e às vezes nem é voluntário, não é que ela está mentindo a dor, talvez ela realmente esteja sentindo, tá? E muito Sim, provavelmente está, na verdade. A grande questão é que é o recurso que ela achou para evitar uma situação que ela estava entendendo como risco. E nesse ponto a exato. gente tem aí exatamente um risco emocional, né? Mais do que o risco tecidual, entendeu? E o sistema nervoso detectou isso e alarmou. E é basicamente aquilo, né? A dor sempre vai ser uma medida protetiva do nosso cérebro, né? Na maioria das vezes. Eu gosto de dar um exemplo muito parecido com esse, Franco, que é o seguinte: é a pessoa que está no sedentarismo e ela trabalha no escritório, 10 horas por dia. E nesse escritório, ela fica do lado de duas pessoas que ela não gosta. Que ela chega em casa, ela fica falando pro marido dela: nossa, que pessoas negativas e tudo mais, entendeu? E ela fica sobrecarregando aquilo. Ela já está sedentária, ela trabalha o dia inteiro sentada, não se movimenta ali no trabalho, não faz nenhum tipo de alongamento, um alongamentozinho, uma mobilidade para se movimentar, né? E aí ela está se alimentando mal, está emocionalmente sobrecarregada, está estressada, já está com isso, não gosta muito daquele trabalho, está com duas pessoas do lado, o que pode começar a surgir com essa pessoa? Dor na lombar, por exemplo, né? Porque pode ser uma medida protetiva do cérebro dela, procurando tirar ela daquele ambiente que ela está se sentindo muito mal. Então aí vem todo o contexto, indivíduo e ambiente envolvido em relação à dor também, né? É muito parecido com esse caso que você deu exemplo, porque vai ser mais um aspecto psicológico, né, Fran? Cara, exatamente. E lembra que o trinômio ainda tem mais uma parte, que é a A tarefa. tarefa, exato. E justamente por que a dor é na lombar? Podia ser no mindinho do pé. Não podia? Isso! Só vai ser Pois na é. lombar porque, de alguma forma, nessa postura, nessa situação, nessa tarefa, é uma das regiões que acaba tendo que trabalhar, entre Uma aspas, né? maior Acaba tendo sobrecarga. que sustentar o peso do corpo ali. E é onde está trabalhando, é onde vai ter alguma sobrecarga, claro, dependendo de como a pessoa usa o corpo. Então, não é Exato. à toa, não sei se você chegou a ver, que durante esse ciclo de pandemia aí, aumentou a busca na internet justamente sobre dor nas costas, né? E, pô, não é à toa. Não é só o sedentarismo, é claro, pô, as pessoas estão se movimentando menos, com certeza. Só que, ao Hum. mesmo tempo, elas estão passando mais tempo sentadas, tá? Então, o sedentarismo ajuda em uma ponta que é da inatividade, só que o permanecer mais tempo sentada vai estar relacionado com uma carga maior para esse esqueleto axial que tem que combater a força da gravidade. Porque senão, dor por dor, a inatividade física vai deixar esse sistema mais vulnerável como um todo, não só a coluna, sabe? Então poderia dar dor no punho, na orelha, no Aham. joelho, no tornozelo. Só vai ter alguma coisa ali porque a carga mecânica tem alguma relação com isso até certo ponto. Ela não é a única, mas ela tem uma relação sim estreita. Perfeito. Eu acho que esse nosso final aqui resumiu bastante toda a questão que nós colocamos na sequência nesse bate-papo, né, Franco? De forma brilhante, sensacional, tá? Franco, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo, né? E como combinado, eu acho que as pessoas enviaram perguntas aí. Eu acho que o Bruno enviou pergunta, só que não deu para ler ainda. Vamos ver o que ele falou aqui. Você vai ver aí? Não, pode ver. Ou então, se Peraí, você aqui. achar que vale a pena, pede para ele abrir o áudio e falar. Eu também não consegui. Bruno, é, dentro do meio da atuação do fisioterapeuta e do profissional de educação física, vocês realmente veem esses profissionais atuando em outros quesitos além do físico? Acho que essa pergunta é bem interessante, hein? Dentro do meio da atuação do fisioterapeuta e do profissional de educação física, vocês realmente veem esses profissionais atuando em outros quesitos além do físico, ou seja, além da parte física?
que você tem a dizer aí? Então, Cara, eu vejo. Aí, Pode Emílio, ir, Bruno. Fala aí, manda ver. fala aí. só vou introduzir a pergunta, que eu acho que ela fica mais específica, fica melhor. É. Era naquele assunto que a gente estava conversando lá no início, né? A primeira questão. E às vezes eu acho que a gente, profissional de educação física e fisioterapeuta, tem um discurso muito bonito, né? De falar de biopsicossocial, de falar de olhar o emocional, falar outros fatores que não sejam só o movimento, que não sejam só fatores físicos. E aí minha Uhum. pergunta é exatamente nesse sentido, se realmente vocês veem na prática clínica, do parceiro de vocês, e um pessoal atuando com outros fatores que não sejam só físicos, e às vezes passar uma sessão inteira discutindo fatores sociais, discutindo outras coisas, chegar ao fim dessa sessão, não ter feito nenhum exercício e sair com a sensação de que foi uma sessão inválida. Falar que não valeu a pena só porque não teve exercício físico. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Por mais que a gente fale que trabalhe outras coisas que não seja só o físico, ou até utilizando algumas escalas que se refiram a fatores emocionais, fatores psicológicos, quanto realmente vocês veem na prática isso, e não só num discurso de que a gente usa isso. Antes do Franco falar, rapidamente, Franco, eu acho que você vai completar de forma brilhante. O que eu vejo? Eu vejo que é muito interessante essa relação multidisciplinar de fisioterapeuta, de educador físico, de nutricionista e até mesmo do próprio médico, com essa relação num contexto multidisciplinar. E o que eu vejo? O que eu vejo é que a fisioterapia e a educação física, elas se encontram para muitas das coisas, que é relacionado ao movimento. Né? Essa é a minha opinião. A fisioterapia e a educação física, elas se encontram. É óbvio que as pessoas podem querer, igual você disse, eu quero fazer um exercício físico. Talvez ela fez ali só um trabalho de liberação miofascial, por exemplo, né? E não praticou exercício físico, talvez ela queria fazer exercício físico. Eu acho que, na minha opinião, um vai sempre estar complementando o outro de acordo com a situação atual daquela pessoa. Né? O que você tem a dizer aí, Fran? Cara, eu acho que eu vou ter uma opinião um pouquinho desviada aí, Brunão. Respondendo o que você perguntou, por toda a minha formação, pelo local onde atuo hoje, eu acho que eu vivo realmente uma bolha dentro do movimento, tá? Eu realmente vejo isso acontecer, cara. Eu vejo as pessoas fazendo todo esse olhar, a gente troca bastante informações assim. Eu tenho um vínculo muito próximo com treinadores, com médico, com nutricionista, então é diário mesmo essa troca, cara. Só Uhum. que eu não consigo falar se é em todo lugar assim. A impressão que eu tenho é que não. Fora dos lugares onde eu já passei, eu acredito que não seja unânime isso. Claro que tem vários lugares que realmente devem abordar isso, e eu quero ser otimista de achar que cada vez mais as pessoas realmente não só falam, mas usam realmente isso que a gente está falando. E, por exemplo, cara, eu não acho que é nenhuma perda de tempo fazer uma sessão muito bem feita de orientações, do entendimento realmente do que é aquele caso, o que está importando naquele caso, e qual que é a importância que o paciente, né, no meu caso, eu que sou fisioterapeuta, dá para o que ele está sentindo, né, para tudo o que ele está passando. Então, cara, eu frequentemente, principalmente no começo, é muito comum a gente gastar até mais tempo com esses ajustes, com essas orientações, com essa organização mesmo, que a gente pode dizer assim. E às vezes acaba sendo muito frustrante, principalmente para o fisioterapeuta que está começando a atuar, porque ele quer realmente entregar um trabalho com exercício, quer fazer, quer resolver, só que muitas vezes ele não entende que para resolver ele tem que deixar o cliente dele, o paciente, a par de tudo que vai ser feito. E tem que entender o rumo que a gente quer chegar, né? A gente junto com o paciente. Então, na minha prática, eu realmente tenho isso, tá? Não sei se é algo que você compartilha e vê, tá? Aí você pode até falar mais, o Jean pode falar mais. É basicamente isso. É igual eu tinha dito lá, né? A questão dessa interação, que inclusive, pelo que eu já vi, né, Frank, é o que vocês fazem lá na Karen Club também, né? Então, Bruno, conseguimos aí responder a pergunta? Se quiser falar mais alguma coisa aí, cara, fica à vontade. Não, perfeito, respondido. Era mais para trazer essa ideia mesmo, né? Que às vezes a gente tem Boa. discursos muito
muito bonitos, mas às vezes também a gente acaba vivendo numa bolha que a gente não consegue ver como é que tá o trabalho em outros locais, então é difícil a gente falar de outros locais, a gente acaba falando do que a gente convive. Mas eu acho que era essa linha de raciocínio que eu queria colocar aqui. Valeu, obrigado aos dois. Perfeito, cara. Pô, brigadão, Bruno, pela sua participação, cara. Muito bom. Ô, Lucas, você tem alguma dúvida aí, cara? Pode ficar à vontade aí para abrir o áudio. Tá tranquilo? Pô, brigadão então, Lucas. Show de bola. Ah, a Isabela também entrou? Show. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Ô, Franco, eu quero novamente agradecer muito por esse nosso bate-papo. A gente se conhece muito... Vai estar assim, Lucas. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente criou um laço aí de amizade aí muito forte. Até conheci o Bruno aí através de você também, né? O Bruno me mandou mensagem lá no Instagram com relação ao curso do Pablo e tudo mais, e a gente foi trocando muitas ideias, muito bacana, vocês são pessoas essenciais, extraordinárias, muito essenciais aqui para o meu conhecimento, tá? Muito obrigado mesmo. Ô Franco, eu queria que você desse suas considerações finais, cara. Por Vamos favor. lá. Eu não sei nem por onde começar considerações finais, mas, cara, acho que, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, eu gostei muito. Eu sempre gosto, né, de bater papo, de conversar, ainda mais a tudo que se relaciona ao movimento, e não é à toa que eu tenho um canal no YouTube também que chama Movimento em Foco, já fazendo um merchan. Mas, cara, sempre que quiser bater um papo, conversar sobre alguma coisa do tipo, eu estou disponível aí, é só bater horários. Quero agradecer também ao pessoal que acompanhou aí, o Bruno, o Lucas, a Isabela. Pô, bem gostoso. Acho que tem bastante conteúdo para a gente ainda conversar, mas para quem quer começar a entender, acho que esse é um bom caminho já. Boa. Já vai ter bastante coisa, cara. Perfeito, Franco. E com certeza a gente vai bater muito mais papo aí para frente, né? O canal do Franco é Movimento em Foco, o meu canal é Movimento Integrado. Também os nossos perfis no Instagram, ambos são os próprios nomes, né? Movimento em Foco e Movimento.integrado. Franco, gratidão, irmão. Muito obrigado mesmo. Aprendi demais aqui com você hoje, como sempre, tá? Muito obrigado a todos que ficaram aí com a gente até esse momento. E eu vou encerrando por aqui. Mais uma vez, obrigado. E a gente, com certeza, vai trazer muito mais conteúdo aí para o canal Movimento Integrado futuramente, beleza? Tá ok? Beleza? Aqui, ó, a Isabela é a Kelly. Beleza, Kelly. Boa. Aqui, você tá deu para salvar a gravação aí? Vou interromper a gravação. Beleza.